A paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, aqui do canal Embaixadores de Cristo, Estudos Bíblicos. Como você está? Como está a sua família? Que bom ter você conosco aqui nessa família, a família Embaixadores de Cristo, pois somos porta-vozes do Senhor, nosso Deus. E hoje eu quero convidar você para, juntamente comigo, estudarmos algumas profecias no Antigo Testamento sobre a vinda do Anticristo. Você não escutou errado não, é isso mesmo, Anticristo, porque a Bíblia fala sobre o Cristo verdadeiro, mas a Bíblia também fala sobre o Anticristo e sobre o espírito dos Anticristo. Vamos orar ao Senhor, pedindo ao Senhor que nos ensine a Tua palavra? Santo Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por essa rica oportunidade. É um presente do Senhor, meu Deus, dado ao ser humano, a salvação. Tua palavra diz que o Senhor amou cada ser humano de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. Fala conosco, nos inspira, nos ensina a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém! Maravilha, maravilha, maravilha de Deus. Pois bem, meus queridos, vamos estudar o livro de Apocalipse, que é o último livro da Sagrada Escritura. Vamos estudar hoje uma matéria intitulada de escatologia bíblica. Você já ouviu essa palavra? Pois é, estaremos estudando sobre a doutrina das últimas coisas. Quando falamos sobre escatologia bíblica, nós falamos sobre as profecias relacionadas à vinda do Senhor. Inclusive eu vou até comentar um pouco aqui, rapidinho, escatologia bíblica. A partir do momento em que nós estudamos sobre o arrebatamento da igreja, a volta do Senhor com poder e grande glória, a ressurreição dos mortos, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, a grande tribulação, eventos que ocorrerão ou que acontecerão durante a grande tribulação. Quer mais informações? Aqui vai um conselho. Leia 1ª e 2ª Tessalonicenses, na Bíblia Sagrada do Novo Testamento, cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Leia o livro de Apocalipse juntamente com o livro do profeta Daniel. Daniel é intitulado como o Apocalipse do Antigo Testamento. Sim, a partir do capítulo 4, capítulo 5 ali de Apocalipse, você já observa ali as profecias sobre o fim dos tempos. O que vai acontecer no fim dos tempos. Então a escatologia envolve isso, envolve o milênio, onde Cristo estará reinando literalmente por 1000 anos, assim eu creio. A escatologia bíblica fala sobre a derrota do diabo, a princípio a prisão dele por 1000 anos, onde Cristo estará reinando. Nessa ocasião ele estará preso, Cristo reinando 1000 anos. O estado eterno, juízo final e assim por diante. E com relação à escatologia bíblica, é impossível nós estudarmos escatologia bíblica e não estudarmos sobre o anticristo. Quem é o anticristo? Primeiramente, é preciso você saber que existe o Cristo verdadeiro. E o Cristo verdadeiro é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos, aqui no Evangelho escrito pelo apóstolo Mateus, no capítulo 16, a partir do versículo 18, vejamos o que está escrito aqui. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele é o ungido de Deus. Ele é o Messias, nós cremos, ele é o desejado de todas as nações. Porém, o Senhor Jesus Cristo, no sermão profético ali no Monte das Oliveiras, Mateus capítulo 24, o Senhor Jesus ele fala sobre alguns sinais que iriam anteceder
a volta dele, a volta visível. Senhor Jesus Cristo disse que iria surgir terremotos, guerras e rumores de guerras, pestes, pai contra filho, filho contra pai, o amor de muitos iria esfriar. Jesus fala sobre a pregação do Evangelho. Jesus disse que nos últimos tempos iria surgir falsos profetas, falsos mestres e também falsos cristos. Meus queridos, se você fizer uma pesquisa nas redes sociais, você vai ficar impressionado com a quantidade de anticristos que já surgiram nesse período de 2000 anos em que Jesus Cristo esteve nesse mundo. 2000 anos em que a igreja está aqui anunciando a volta do Senhor Jesus com poder e grande glória. Nesse momento, enquanto eu estou falando com você, existe muitos anticristos espalhados por esse mundo. Anticristos, homens que se levantaram e que estão se propagando serem o Cristo verdadeiro. E por outro lado, anunciando que eles são escolhidos de Deus, e que eles vieram para trazer paz à terra. Por outro lado, o apóstolo João, em uma das suas epístolas, ele diz que o espírito do anticristo já tem dominado muitos corações. A partir do momento em que o homem, a mulher, começa a blasfemar de Deus, do Espírito Santo, de Jesus Cristo, a partir do momento em que a pessoa começa a blasfemar da Sagrada Escritura, amaldiçoar a Sagrada Escritura, se bem como não tem esse poder. A partir do momento que a pessoa começa a profanar o que é santo, a partir do momento que a pessoa é a favor daquilo que é imoral, daquilo que é contrário à Bíblia Sagrada, daquilo que é contrário aos ensinamentos de Jesus, entre essas e outras observações, ele está se fazendo um anticristo. O espírito do anticristo está na vida dele. Cuidado, viu? Vamos observar aqui algumas características do anticristo. Lucas capítulo 1. Cadê? Vamos lá. Tem umas referências aqui. Duas passagens do Novo Testamento mostram o contraste entre Cristo e a besta de Apocalipse, capítulo 13. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Vamos observar aqui o que está escrito nessa passagem. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Então aqui nós observamos que uma das características do anticristo é que ele será conhecido como o homem do pecado, o filho da perdição. É interessante analisar, irmãos, escuta bem o que eu vou falar aqui. O anticristo ainda não se manifestou nesse mundo. O anticristo, segundo a linha pré-tribulacionista, a linha que acredita que a igreja vai ser arrebatada, vai ser levada para o céu antes da tribulação. Essa linha pré-tribulacionista, essa linha pré-milenista, essa linha chamada de futurista. Quando digo futuristas é porque a linha pré-tribulacionista interpreta o livro de Apocalipse, digamos assim, em 3 divisões, como por exemplo ali no capítulo 1, Jesus disse para o apóstolo João: João, escreve as coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que depois dessas vão de acontecer. Então João escreve as coisas que ele viu. Cristo ressuscitado, Cristo glorificado. As coisas que são, Jesus se refere à situação das 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmina, Tiatira e assim por diante. E escreve, João, as coisas que depois dessas hão de acontecer. Ou seja, uma referência às profecias que
que vão se cumprir depois que a igreja for arrebatada, depois que a igreja for levada para o céu. E a palavra do Senhor nos mostra que vai surgir o anticristo nesse mundo. Se você tiver curiosidade, aqui vai uma orientação. Leia Apocalipse capítulo 13. Leia Apocalipse capítulo 17, capítulo 18. Porque são textos bíblicos que falam sobre a manifestação do anticristo. A besta que subiu do mar é uma referência ao anticristo como o líder mundial. Aquele que vai surgir na terra se autoproclamando ser o Cristo de Deus, o solucionador de todos os problemas. Nesse mesmo capítulo de Apocalipse, capítulo 3, João fala que ele viu a segunda besta subindo da terra, uma referência ao falso profeta. Porque o anticristo, ele vai unir com esse falso profeta e ambos vão instalar uma só religião nesse mundo. Irão instalar um só sistema. O anticristo ele vai dominar algumas das principais áreas da sociedade mundial. Na área do governo, ou seja, da política, na área religiosa, na área do comércio e assim por diante. Você já ouviu falar sobre aquela palavra? E aquele que só vai poder comprar e vender quem tiver o número da besta. E o número é 666, 666. Alguns interpretam como uma linguagem simbólica, idealista, né? Mas que não é uma marca literal. Porém, eu acredito que é uma marca literal, que poderá ser colocada na testa ou nas mãos. Você vai poder comprar e vender quem tiver esse número. Então, meus amados irmãos, o anticristo, ele será conhecido como o homem do pecado, como Paulo disse aqui na primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos lá? Mateus capítulo 8, versículo 9. Mateus capítulo 8, versículo 9. 8 e 9, né? Cadê? Mateus 8. Perdão, irmãos. É Mateus capítulo 4, versículo 8 e 9. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrados me adorares. Agora vamos para Apocalipse capítulo 13. Versículo 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então, meus amados irmãos, eu estou mostrando aqui à luz de um comentário bíblico, inclusive eu estou usando a Bíblia Sagrada e também estou usando um livro escrito pelo pastor Abraão de Almeida, está aqui, né? Manual de Escatologia ou Manual de Profecia Bíblica. E nós estamos analisando as características, os aspectos da pessoa de Jesus Cristo em diferença com a pessoa do anticristo. Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi tentado, a Bíblia fala em Mateus capítulo 4, que Jesus ficou 40 dias em jejum, orando, depois o Espírito Santo o conduziu ao deserto para ser tentado pelo maligno. E no momento ali de provação, o diabo ofereceu os reinos desse mundo. O diabo disse para Jesus, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar a glória desse mundo, as riquezas desse mundo, os reinos deste mundo.
E Jesus respondeu para o diabo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Porém, amados irmãos, durante a grande tribulação, esse mesmo diabo vai usar o anticristo para fazer essa proposta para os moradores da terra. E o que vai acontecer? Vejamos o que vai acontecer. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, ou seja, na grande tribulação, quem rejeitar Jesus Cristo, infelizmente, vai adorar o dragão, que é o diabo, vai adorar a besta, porque o diabo vai dar poder para a besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Então aqui vai um conselho: cuidado, não venda sua alma para o diabo, não venda sua alma para o pecado, não vale a pena se entregar à prostituição, ao adultério, à fornicação, à pornografia. Não vale a pena se entregar aos vícios, às drogas, à cocaína, à maconha, o crack, seja qual droga que for. Não vale a pena perder a vida, trocar a vida eterna pelas coisas dessa vida. Volte-se para Deus, creia em Jesus, arrependa dos seus pecados. O diabo, ele dá a gente costuma dizer que o diabo dá com a mão e tira com as duas mãos. A Bíblia fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Vamos lá, João capítulo 4. João capítulo 4, versículo... João capítulo 4, versículo 34. Enquanto isso, você vai mastigando aí a palavra do Senhor, vai meditando, né? Estamos tratando de profecias bíblicas. João capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua vontade. Agora vamos para João capítulo 8, versículo 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, o Senhor Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para fazer a vontade do Pai, enquanto que o falso profeta e o anticristo, durante a tribulação, irão fazer a vontade do diabo. Porque a Bíblia fala que Deus vai permitir que a operação do erro domine as pessoas que rejeitarem a palavra de Deus. O certo é que durante a grande tribulação, o Espírito Santo vai permitir que o diabo engane mais ainda as pessoas. Aproveite a oportunidade antes que a porta se feche. Sabe aquela história lá de Noé? Pois é, um dia a porta se fechou e quem estava do lado de fora se arrependeu de ter zombado de Noé, mas já era tarde. Aproveita a oportunidade, Jesus está te chamando. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aqui já é uma referência à vinda do Senhor Jesus. Porque a Bíblia fala no livro de Apocalipse, vou fazer questão de ler para os irmãos aqui. Olha só, primeiramente, Paulo diz aqui na carta aos Tessalonicenses: e então será revelado o iníquo. O iníquo aqui é uma referência ao anticristo. Então será revelado. Significa que ainda não, no tempo de Paulo ainda não estava revelado, e ainda nos dias de hoje
ainda não foi revelado quem é esse anticristo. Já saiu várias especulações, né, nas redes sociais. Ah, o anticristo foi Hitler. Ah, o anticristo é tal presidente. O anticristo é o Papa. Isso aí é só especulação, porque a Bíblia não fala o nome do anticristo. Vamos lá. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Vamos ver o que o apóstolo João, aqui Paulo fala que o anticristo vai se manifestar, sim, porém ele vai ser aniquilado, ele vai ser destruído, ele vai ser derrotado, ele vai ser julgado pelo assopro da boca do Senhor, uma referência também à palavra de Deus. Será que o apóstolo João falou alguma coisa sobre isso? Vamos lá, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. E a besta foi presa... cadê? E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia fala em Apocalipse capítulo 19 que quando Jesus vier, ele vai ordenar que o falso profeta, pelo poder da palavra do Senhor, o falso profeta e o anticristo, eles serão os dois primeiros habitantes do lago de fogo. E tem outros textos bíblicos aqui, vamos estar meditando. Agora vamos lá, Apocalipse 13, 8. E adoraram a todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, o apóstolo João, ele está vendo uma cena e ele está escrevendo que e adoraram todos que habitam sobre a face da terra. Então, toda a população da terra vai ser forçada a adorar o anticristo, a se dobrar diante desse sistema. Hoje as pessoas estão se recusando a adorar Jesus Cristo. Hoje as pessoas estão estão evitando de buscar a Deus, buscar a Cristo, orar, ler a Bíblia, entrar pela porta estreita, estão se recusando a se curvar diante do único Deus. Tomé disse para Jesus: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus, ele é Deus, aleluia. Mas durante a tribulação, muitos vão se prostrar diante do anticristo. Muitos que estão rejeitando Jesus hoje, Jesus está te dando a oportunidade. E os que estiverem vivos durante a tribulação, mesmo assim estarão com seus corações duros. Muitos vão se recusar a se arrepender, vão se dobrar diante do falso profeta e diante do anticristo. Porque diz a Bíblia que o falso profeta vai mandar fazer uma estátua, uma imagem de escultura. Assim como no tempo do profeta Daniel, quando Nabucodonosor mandou fazer aquela estátua e ordenou que todos se curvassem diante dele. Pois é, na grande tribulação, falso profeta vai mandar fazer uma estátua, uma imagem de escultura e vai ordenar que todas as pessoas se prostrem diante do anticristo. Esse talvez seja um dos motivos, porque durante a tribulação o anticristo vai fazer um acordo com Israel. E o anticristo vai se assentar no trono, ali no templo em Jerusalém, querendo parecer Deus. E nessa ocasião vai ser feita uma imagem de escultura e os judeus, certamente ao ver o falso profeta ordenando que as pessoas se dobrem diante daquela imagem de escultura, um dos motivos, particularmente acredito, que vai fazer com que o anticristo, vai fazer com que os judeus percebam que
que o falso profeta, que o anticristo não é o Cristo que eles estão esperando e automaticamente vão cortar a aliança. Por quê? Porque os judeus não se prostram diante de imagem de escultura. No passado, Israel se desviou várias vezes e adorou a imagem de escultura. Mas depois que Israel passou 70 anos no cativeiro babilônico, eles aprenderam amargamente que Deus não aceita dividir a glória dele com um pedaço de gesso, pedaço de madeira, pedaço de mármore, sol, a lua, bezerro de ouro, seja o que for. Mas essa palavra foi só para o povo de Israel? Não, essa palavra é para nós, seja judeu, seja igreja, seja português, seja americano, independente da raça, independente da tribo, independente da cultura, independente do idioma, independente do lugar que a pessoa esteja, o nosso Deus deixou escrito em sua palavra: ouve Israel, o Senhor é o único Deus. Vamos ler aqui a palavra concernente a Deus proibir a adoração, a prática da idolatria. Vejamos o que está escrito aqui. Êxodo capítulo 20, versículo 1. Então falou Deus todas essas palavras dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor nos tirou do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Está vendo aí? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. É um mandamento universal. É uma regra geral. Serve para todos nós. O nosso Deus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o grande, eu sou. E Deus proibindo a prática da idolatria. Você pratica idolatria? Já vou adiantar para você que idolatria não é só se prostrar diante de uma imagem de escultura, não. Tem gente que pensa que idolatria é só a pessoa se prostrar diante de uma imagem de Maria, de José, de São Fulano, de São Ciclano. Não, a idolatria não é só isso. A partir do momento que uma pessoa idolatra um cantor, uma atriz, um ator, a partir do momento que a pessoa idolatra um jogador de futebol, o seu filho, a sua casa, o seu carro, enfim, tudo isso aí é idolatria. A partir do momento que a pessoa se apega demais a uma coisa, ao ponto dele ocupar o lugar de Deus no seu coração, ele está praticando a idolatria. Muito cuidado. E o anticristo vai promover a idolatria, a libertinagem durante a grande tribulação. Olha como é que o anticristo possui características e comportamento diferente do nosso mestre Jesus. Será que Apocalipse capítulo 17, versículo 10 fala alguma coisa a respeito disso? Se não, vejamos. E são também, Apocalipse 17, 10, e são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure um pouco de tempo. Então nós observamos aí a ação do anticristo nos impérios também. Olha só, estamos ministrando na igreja um estudo sobre Apocalipse, e falamos dias atrás sobre a Babilônia. E resumindo, a Babilônia é um espírito contrário ao sistema de Deus. Lembra lá? Apocalipse capítulo, cadê? Tem tantas referências, vamos. Tá. Apocalipse capítulo 17, versículo 1, João diz que ele viu uma meretriz, uma mulher que estava sentada sobre muitas águas.
Então nós estudamos dentro da visão futurista que essa mulher aí não é a igreja, essa meretriz não é Maria, essa mulher aqui também não é Israel, essa mulher aqui, essa meretriz simboliza, representa a Babilônia. Existiu a Babilônia literal no tempo de Nabucodonosor. A Roma, no tempo dos apóstolos, de alguma forma era apelidada de Babilônia também. Mas, olhando no aspecto espiritual, essa meretriz aqui, de Apocalipse capítulo 17, versículo 1, ela representa, simboliza a Babilônia no sentido de engano. A Babilônia, quando falamos da Babilônia, nós falamos de todo o sistema contrário à palavra de Deus. Não é de hoje que a Babilônia, como um sistema confuso, a Babilônia domina várias partes da sociedade, religião, política, comércio. Não é de hoje que a Babilônia, que esse espírito da Babilônia, que é um espírito contrário à palavra de Deus, tem se oposto à palavra de Deus. Quando você lê Gênesis capítulo 11, que fala sobre a construção da Torre de Babel, onde Nimrod foi um dos responsáveis. A Babilônia, me parece que a Babilônia significa portal de Deus, mas também Babilônia pode significar, além desse primeiro significado, como confusão, a ocasião em que Deus confundiu a língua dos povos ali, porque Deus falou que era para eles crescerem, frutificarem, multiplicarem, se espalharem. Mas Nimrod, pelo contrário, determinou, nós vamos ficar aqui, ninguém vai tirar nós daqui, nós vamos ser só um povo, nós vai ser poderoso. E essa não era a vontade de Deus. Então, não é de hoje que a Babilônia tenta, procura, né, já fez isso muitas vezes, e até hoje, né, dominar o mundo com todo o sistema de ideologia contrária à palavra de Deus. Então nós lemos, calma que eu não vou fugir aqui do texto que nós lemos não. Pois bem, é que exige máximo de atenção agora. O apóstolo João, ele diz que e são também 7 reis, 5 já caíram. É bom ler o versículo 9, né? Falando sobre as características do anticristo, falando também sobre o sistema pecaminoso da Babilônia. Cristo não força ninguém a servi-lo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o anticristo, mas o diabo usando o sistema da Babilônia, o diabo usando o anticristo, obriga de alguma forma as pessoas a servi-lo. E o diabo, irmãos, eu costumo dizer que em cada continente, em cada país, em cada estado, é como se existisse uma hierarquia no mundo das trevas, onde cada lugar é dominado. É como se em cada lugar existisse um demônio para tentar dominar as principais partes ali daquela população. E olha o que o texto bíblico diz. Aqui há sentido, quem tem sabedoria? As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. A mulher, meretriz. A mulher, sistema do mundo. Sistema babilônico. 7 montes aqui. Quando eu disse que a Babilônia é uma referência também ao Império Romano, porque segundo alguns comentaristas, a Roma literal no tempo dos apóstolos foi edificada, foi construída sobre 7 montes. Então, é um estudo complexo. E naquela época, né, os discípulos, muitas das vezes, eles falavam a palavra de Deus através de códigos, para os seus inimigos não detectarem o que eles estavam transmitindo. E aqui, João recebe a revelação desses 7 montes, que aqui tem uma referência, a besta sentada sobre muitas águas, se referindo a povos, 7 montes, se referindo a impérios. Olha o versículo, fala de impérios em que o anticristo, o espírito do anticristo de alguma forma dominou, ou antideus, né? Porque no passado Cristo ainda não tinha manifestado, mas o espírito do antideus, contrário a Deus, né? No passado se manifestou, no Novo Testamento também, no tempo de Jesus, dos apóstolos também se manifestou, mas
Vejamos aqui, e são também 7 reis, e são também 7 reis. Falando de império, os maiores impérios desse mundo que já existiram, né? O Império Egípcio, o Império da Assíria, cuja capital era Nínive, o Império Babilônico, que é o terceiro império, o Império Medo-Persa, que é o quarto império, o Império Grego, que é o quinto império, o Império Romano, que é o sexto império. Vejamos aqui. E são também 7 reis. Ó, os 7, João está falando que a meretriz estava sentada sobre 7 montes, que diz respeito a 7 reis. 5 já caíram. Qual foram os 5 que já caíram? O Império Egípcio não existe mais, o Império da Síria não existe mais, o terceiro Império da Babilônia não existe mais, o quarto Império Medo-Persa não existe mais, o quinto Império Grego não existe mais, então esses 5 já caíram. Vou repetir, isso também 7 reis, vírgula. 5 já caíram, que foram esses aqui que eu já falei. E um existe, ou seja, o sexto rei, ou o sexto império, estava existindo no tempo de João. E um existe. Outra ainda não é vindo. Alguns comentaristas acreditam que esse que ainda não é vindo pode ser uma referência ao anticristo, ou pode ser uma referência a 10 nações que irão se unir ao anticristo durante a grande tribulação. Se não, vejamos, 5 já caíram e um existe. Outra ainda não é vindo, ou seja, o sétimo reino. Outra ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. Então, mais precisamente falando, eu acredito que esse sétimo rei aqui, o sétimo império, está apontando para o anticristo. Existem outras linhas de interpretação sobre esse texto bíblico aqui, mas o certo é que, segundo a Bíblia Sagrada, segundo essa linha que eu abracei, que eu creio, né, que é a linha pré-milenista, futurista, eu particularmente creio, baseado na palavra de Deus, que durante a grande tribulação o anticristo, ele vai, não é só crer, é baseado nos textos bíblicos de Apocalipse, o anticristo ele vai, 10 grandes nações vão se unir a ele, e ele vai usar essas nações para governar o mundo. Se você tiver mais interesse, você leia Apocalipse capítulo 13, 14, 15, 16, 17, 18... Aí vem 19, que fala também sobre a Babilônia. Amém, meus amados irmãos? Ainda tem mais outras referências aqui que eu estarei lendo para a gente finalizar. Daniel 7, 23. Daniel 7, 23. Como eu disse, né, o livro do profeta Daniel é considerado o Apocalipse do Antigo Testamento. Quer entender o livro de Apocalipse? Leia o livro de Daniel. Quer entender o livro de Daniel? Leia o livro de Apocalipse. Leia junto. Se você puder, você leia junto. Ou então você lê o livro todo de Daniel, depois você lê o livro todo de Apocalipse. Quando você for tirar para estudar, você tem que estudar os dois juntos. Aliás, é possível que qualquer Bíblia de estudo, que tem no rodapé os comentários, você vai ver lá as referências. Vai até o livro de Daniel. Por quê? Porque algumas coisas que João fala, Daniel já falou muito tempo atrás. E para você ter ideia, vamos colocar aqui uma diferença de cronologia, diferença de tempo. Daniel escreveu o livro dele, o livro que leva o nome dele, aproximadamente cerca de 600 anos antes de Cristo. Vou repetir. Daniel escreveu o livro dele cerca de 600 anos antes de Jesus ter vindo a esse mundo. E o livro de Apocalipse ele foi escrito aproximadamente no ano 95 depois de Cristo.
Então você faz um cálculo aí, o livro de Daniel e o livro de Apocalipse estão afastados, entre aspas, em distância de tempo, um do outro, aproximadamente por quase 700 anos de diferença. Já você parou para... Alguma vez você já tinha pensado nisso? Deixa eu ver aqui uma informação, cadê? Pois é, o livro do profeta Daniel foi escrito aproximadamente no ano 500, entre o ano 536 ao ano 530, aproximadamente antes de Cristo. Mas o certo é que estamos aí, né, com um período de cerca de 600 anos de distância aí, de tempo, né, entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. E é interessante que Deus revelou para Daniel e para João praticamente as mesmas coisas, ou algumas das características, assim, tem características idênticas, né? Se você tiver curiosidade, vai aqui um conselho. Porque não é todo o livro de Daniel que fala sobre profecias bíblicas ou escatologia bíblica. O livro do profeta Daniel possui 12 capítulos. 12 capítulos. O livro do profeta Daniel não está organizado em ordem numérica. Primeiramente, do capítulo 1 de Daniel até o capítulo 5, você vai encontrar fatos históricos sobre acontecimentos ali em Babilônia. Daniel narrando quando ele chegou ali entre 15 e 17 anos. Capítulo 1. Capítulo 2, Daniel fala sobre a visão, o sonho que Nabucodonosor teve. Capítulo 3, Daniel fala sobre a presença dos 3 amigos dele ali na fornalha. E aí, quando chega no capítulo 5, a gente vê a derrota ali do Império Babilônico, quando o Império Medo-Persa invadiu ali a Babilônia. Capítulo 5. Então, a partir do capítulo 6, no capítulo 6, Daniel fala sobre a ocasião em que ele foi jogado na cova dos leões. E a partir do capítulo 7, aí já encontramos uma outra divisão. Ou seja, do capítulo 1 até o capítulo 7 são fatos históricos. Do capítulo 7 até o capítulo 18 são fatos proféticos. Daniel escrevendo sobre profecias, visões que ele teve ali, revelações que ele recebeu do Senhor. Então, e lembrando que os 12 capítulos de Daniel cobrem um período de 70 anos, ou aproximadamente 70 anos. A diferença é bem pouquinha, sabe? E outra observação, Daniel chegou em Babilônia, ele tinha entre 15 a 17 anos, e quando o profeta Daniel é chamado para comparecer diante de Belsazar, ali no capítulo 5, Belsazar viu aquela mão misteriosa, Tekel, Mene, Parzim, e ele não conseguiu decifrar o significado, chamaram Daniel. Nessa ocasião em que Daniel entrou no palácio, Daniel não era mais um jovem, não, viu, irmãos? Daniel já estava com aproximadamente 90 anos de idade. Só basta você fazer um cálculo aí, né? Daniel chegou com 17 anos. No capítulo 5 é o fim do Império Babilônico. Então já estava chegando ali o final do cativeiro de 70 anos. Então, para quem sabe ler, o pingo é uma letra, mas o certo é que Daniel ainda guardava a palavra de Deus. Vamos lá, Daniel 7, versículo 23, falando sobre as características do anticristo. Cadê? Disse ainda, o quarto animal será o quarto reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e a farás em pedaço. Será que é isso mesmo? Apocalipse capítulo 7, versículo 23. Aqui é uma profecia relacionada ao Império Romano. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino, se levantarão 10 reinos, depois dele se levantará outro,
o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Pois é. Tem outra coisa interessante aqui, né? E proferirá, então, João está, Daniel recebeu a revelação sobre os impérios, esse quarto animal aqui, forte, poderoso, que Daniel não sabia nem decifrar que animal era aquele, era uma referência ao Império Romano. E o que o anticristo vai fazer durante a grande tribulação? Olha o que diz o versículo 25 de Daniel 7. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então aqui já é uma referência ao comportamento do anticristo durante a grande tribulação. A Bíblia fala que o anticristo não vai ter piedade nenhuma dos adoradores do verdadeiro Deus. O anticristo ele vai mudar, ele vai procurar mudar a lei. Eu sei que existe uma interpretação diferente desse texto aqui, mas o certo é que durante a grande tribulação, o anticristo vai querer impedir que os judeus continuem adorando ao verdadeiro Deus, e o anticristo vai querer impor um só sistema de adoração, e ele proferirá palavras contra o Altíssimo, contra o próprio Deus, e destruirá os santos do Altíssimo. Aqui já é tema de grandes debates nas redes sociais, né? Quem são esses santos aqui? A igreja? É os judeus? Ou é gentios que se converterem a Cristo? Porque existe uma outra linha de interpretação que acredita que a igreja vai estar aqui durante a grande tribulação. E ele cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo. Um ano. E tempos, 2 anos, já vai para 3 anos. E metade de um tempo, 6 meses, ou seja, que isso aqui é uma referência a 3 anos e meio, onde acreditamos que o anticristo estará agindo aqui na Terra. Serão 7 anos, 3 anos e meio de uma aparente paz, e 3 anos e meio de uma grande tribulação. Apocalipse capítulo 6, versículo 1 e 2. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, eu ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Aqui o apóstolo João, na ilha de Pátimo, ele teve essa visão, né? Em que os selos foram abertos. João diz aqui no capítulo 4 que ele viu Deus assentado sobre o trono. Ele viu os 24 anciões, ele viu os 4 animais aqui, que é uma referência aos querubins, ou então os serafins. No capítulo 5 ele fala sobre o selo, né? O livro selado com 7 selos, e João chorava muito, quem é digno de abrir os selos. E aqui foi aberto os selos através de Jesus, e havendo o cordeiro, referência a Jesus, aberto um dos selos, ele diz que ele viu um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, que foi lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então, aqui nós entendemos que é uma referência ao anticristo, porque os 7 selos desatados, as 7 trombetas tocadas e as 7 taças que João viu sendo derramadas sobre a terra, fala de períodos de juízo em que Deus estará derramando a sua ira sobre a terra, sobre aqueles que rejeitaram ao Senhor. E nessa oportunidade ele viu o anticristo. E esse cavaleiro do cavalo branco aqui não é o mesmo cavaleiro de Apocalipse capítulo 19. Aqui é o anticristo, trazendo uma falsa paz. E no capítulo 19 é o verdadeiro Cristo, vindo para reinar com poder e grande glória. Daniel capítulo 7, versículo 8,
Está escrito assim: estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu uma outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Aqui já é uma referência ao anticristo, que vai surgir das nações. Lembra que eu falei? Estando eu considerando as pontas, eis que entre elas subiu outra ponta pequena, que está se referindo ao anticristo, que vai se destacar mais do que as nações que se unirem com ele, diante das quais 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nesta ponta havia olhos. Aí, para você entender, eu estou fazendo uma espécie de comentário de estudo panorâmico. Se para você entender melhor, em um estudo você não vai conseguir entender. Você precisa ler os capítulos todos, tá bom, meus amados irmãos? Tem outra referência aqui, versículo 20 ao versículo 26. Daniel capítulo 7, versículo 20 ao 23. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e das outras que subia, aqui João está se referindo à visão que ele teve do animal, diante da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que o das suas companheiras. E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os sãos e o vencia, até que veio o ancião de dias, e foi dado o juízo aos sãos, ao Altíssimo, e chegou o tempo em que os sãos possuirão o reino. Versículo 26. Disse mais: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá as três reis. Isso aqui, irmãos, é uma profecia relacionada ao Império Romano que ainda não existia. E proferirá palavras contra o Altíssimo, que nós já lemos. Vamos lá. Última referência, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Apocalipse capítulo 13, versículo 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Lembra que eu falei? Daniel capítulo 7, sobre o anticristo que proferirá palavras contra o Altíssimo. Aí nós temos uma profecia idêntica aqui, sabe? Porém com outras palavras. Ou seja, Apocalipse 13, versículo 5, que foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfemas, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses, ou seja, uma referência a 3 anos e meio. Louvado seja Deus, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Meus queridos, estamos chegando ao final do nosso estudo bíblico. Estudamos hoje sobre algumas características do anticristo já profetizados na Bíblia Sagrada. Não acredite em qualquer vídeo que surgir na internet dizendo o anticristo agora é o presidente da França, Emmanuel Macron. O presidente é o Papa que surgiu agora no lugar do outro que morreu é o anticristo. O anticristo é o presidente do Irã. O anticristo é fulano de tal, é Bertano. Não caia nessa cilada. Leia a Bíblia, estude a Bíblia, medite na palavra de Deus. O chamado espírito do anticristo está por aí, influenciando as pessoas a serem contrários a Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus. Mas o anticristo, propriamente dito como homem do pecado, o filho da perdição, porque diz a Bíblia que o anticristo será conhecido como o iníquo, filho do pecado, filho de Satanás,
filho da perdição, super-homem, falso Deus, destruidor, ditador mundial, agente de Satanás, orgulhoso, tirano. Essas são algumas das características do anticristo. Já o nosso Senhor Jesus é diferente. Nosso Senhor Jesus, como Cristo verdadeiro, ele é santo, ele é o Filho do homem, ele é Filho de Deus, ele é o Filho da justiça, sobre o humano, ele é o Deus verdadeiro, ele é o Redentor, ele é o Rei dos Reis, ele é o agente de Deus, ele é humilde, ele é sacrificial, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa despertar em você o interesse de estudar as Sagradas Escrituras. Disse Jesus: examinai as Sagradas Escrituras, porque elas testificam de mim. Querendo Deus, retornarei em outra oportunidade para continuar com o nosso estudo sobre o livro de Apocalipse. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comente aqui: oi, irmão Edmilson, eu fui edificado. Oi, Edmilson, eu não gostei, não acredito assim. Não importa o que você comentar. Compartilhe essa palavra. Se foi importante para você, compartilhe com amigos, vizinhos, compartilhe nos seus grupos. Nos ajuda a crescer o canal, nos ajuda sobretudo a compartilhar a palavra de Deus. Meu Deus, eu te agradeço pela vida de todos que já se inscreveram nesse canal. Ó Espírito de Deus, continua conosco, nos ensina a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir.